Esses são exatamente os 3 pilares que eu usei para construir mais de 79 milhões de reais em vendas usando as redes sociais. Isso desde os meus 21 anos, hoje eu estou com 32, então são 11 anos de experiência condensada que eu quero trazer para você dentro do universo de marketing, de negócios e de vendas. Tá? E é muito importante você entender que, claro, que são 3 pilares condensados, não é assim tudo que eu acabei fazendo, mas isso é o que eu faço aqui no canal, então se você quiser conteúdo toda semana é só você se inscrever, claro. Mas enfim, vamos lá. Eu quero trazer para você que tipo de estratégia você pode usar e que pilares você pode usar para fazer o seu produto físico vender muito mais usando as redes sociais. Então vamos entender que com essas estratégias você vai ter algumas oportunidades e o primeiro é de ganhar mais audiência. A gente sabe que hoje a gente vive um novo jogo e que o jogo que era jogado nos anos 90 ou nos anos 2000, ele não é mais o mesmo. Não adianta você querer fazer marketing igual, não adianta você querer usar clássico, né? Tu acha hoje que se você usar revista, se você usar outdoor, se você usar, enfim, jornal, você acha que você vai conseguir alcançar o teu cliente? Não, hoje a gente tem as redes sociais que potencializa muito mais. As redes sociais são onde as pessoas estão olhando o dia inteiro para elas, então onde existe oportunidade. Esse é o novo jogo, é aqui que a gente tem que trabalhar. Então essas estratégias vão ser focadas para você vender o seu produto usando as redes sociais. E a primeira vantagem que você vai ter aprendendo aqui é como você vai aumentar a sua audiência. O segundo ponto que você vai aprender é fazer o seu produto se tornar mais desejável. Então hoje não adianta mais você pegar simplesmente, eu quero vender o meu produto, eu vou fazer oferta de venda, eu vou fazer desconto. Isso não adianta, né? Inclusive uma cliente minha chegou ontem, ela falou, Henrique, eu vou fazer uma Black Friday antecipada do meu produto para ver se a gente consegue vender mais. Eu falei, olha, Black Friday, desconto, promoção, essas coisas só funcionam se já tem um desejo reprimido. Se as pessoas já estão querendo o seu produto, mas falta um incentivo final para comprar. Eu falei, tem isso hoje? Ela falou, ainda não. Eu falei, então isso não vai adiantar, só vai queimar a sua marca. A gente precisa gerar esse desejo no teu produto. Então outra coisa que a gente vai ver aqui hoje, e claro, outra vantagem que você vai ter é aprender a converter mais, aumentando o seu lucro. Então é para isso que a gente está aqui. Tá? E o primeiro grande pilar que você tem que entender é que hoje, né, um erro que as pessoas cometem muito é, eu vou pegar o meu produto e eu vou vender, quem quiser comprar, comprou. Não funciona assim, não existe você fazer isso. Hoje tentar vender para todo mundo é dissipar, né, perder foco, perder tempo, energia, perder dinheiro, perder esforço, porque hoje as pessoas não estão mais abertas para comunicações genéricas. Hoje a gente precisa ter comunicações específicas para atrair exatamente o público-alvo que a gente deseja. Então, o primeiro ponto, o primeiro pilar aqui é você conhecer exatamente o seu público-alvo e é muito importante que você faça isso. Então, o que você tem que entender é que como, né, você vai conhecer exatamente o seu público-alvo. Eu, Henrique, né, quando eu fui fazer a minha marca de whisky, o Whisky Lemac, foi o primeiro whisky premium brasileiro. A gente acabou quebrando alguns recordes de venda, ganhamos prêmio na Europa e eu acabei vendendo minha marca de whisky para uma das maiores holdings de bebidas destiladas do país. Por isso que eu estou aqui ajudando você a crescer o seu faturamento, as suas vendas. Hoje eu tenho uma empresa de educação, eu tenho uma empresa de consultoria e hoje basicamente o que eu faço é ajudar pequenos e médios empresários a fazerem suas marcas se tornarem mais desejadas, mais valiosas e mais lucrativas. Então o que eu quero trazer para você aqui é, o primeiro pilar é você entender e conhecer muito bem o seu público-alvo. Então o que você tem que fazer, sendo bem sincero? Você tem que investir tempo em conversas com o seu público-alvo para que você saiba exatamente o que você vai falar para ele e como você vai falar para ele. Então, conhecer o seu público é algo essencial. Você tem que entender quais são os assuntos relevantes para eles, você tem que entender quais são os tópicos relevantes para eles, porque simplesmente é assim, você que está aqui me assistindo até agora, você quer saber como vender mais o seu produto físico, você quer saber como consegue ter valores de vendas exorbitantes de 79 milhões de reais para o seu negócio. Se esse tópico não te interessasse, você não ia estar aqui vendo. Então, eu, Henrique, pesquisei meu público-alvo, eu entendo o que meu público-alvo quer e é por isso que eu estou aqui falando com você. Por isso que você está aqui prestando atenção, porque a gente se conectou em interesses comuns, tópicos comuns, assuntos em comum. Então, o que você tem que pensar é, cara, quais são os assuntos, os pontos de interesse que vai fazer o meu público-alvo parar e prestar atenção. O que eu fiz com o Whisky Lemac simplesmente foi, olha, o que meu cliente vai querer saber sobre o whisky? O que vai fazer ele parar e prestar atenção? Quais as dores? Qual o objetivo dele? O que ele quer saber num whisky que vai fazer ele parar e prestar atenção na minha marca? E eu comecei a ver que
o melhor jeito de eu descobrir isso era conversando com eles, fazendo entrevistas. Então o que você tem que anotar aí para você fazer é dedicar tempo, investir tempo em fazer entrevistas com o seu público-alvo. Simplesmente faça uma lista das pessoas que têm os dados, né, e que têm o match ideal com o seu público-alvo. Então no meu caso com isso que era pais de família, entre 35 e 55 anos, que tem geralmente 2 filhos, que já tem uma carreira mais estabilizada. Aí eu separei esses tópicos e eu comecei a ver, cara, quem que eu conheço que é dentro desse perfil? Ah, esse cara X, esse cara Y, esse cara Z, esse cara J, esse cara que eu vou... Eu chamava eles para tomar um café. Eu chamava eles para eles experimentarem meu whisky. E aí eu começava a fazer perguntas e eu entrevistava eles, né? Falava, o que faz você escolher um whisky na hora de você comprar ele? É o preço? É o sabor? É uma recomendação? O que você mais gosta na identidade visual de uma garrafa? Então eu começava a fazer diversas perguntas para eles sobre a identidade visual do produto, sobre a qualidade do produto, sobre o que fazer eles escolherem aquele produto. Então, dedicar tempo entrevistando esse público me deu informações para que eu pudesse mudar a identidade visual do produto, pudesse realçar informações no storytelling do meu produto, pudesse construir campanha de marketing. Uma coisa que eu reparei, por exemplo, era que 99% das pessoas que eu entrevistei, foram 150, eu reparei que elas gostavam de consumir whisky quando estavam ou assistindo o jogo de futebol ou num churrasco com os amigos. Então o que eu comecei a fazer? Construir campanhas do meu whisky em jogo de futebol. Comecei a construir campanha do meu whisky em churrasco. Comecei a conectar muito forte conteúdos na rede social de whisky harmonizando com qual tipo de carne, como beber whisky num churrasco, qual whisky servir num jogo de futebol com os amigos. E aí a coisa começou a acontecer e chamar a atenção. Então entreviste o seu público-alvo. Você pode fazer isso por meio de pesquisa ativa, igual eu fiz, sentando, conversando com eles. Pode fazer por meio de ligação, ou você pode fazer por meio de um Google Forms, um formulário. Envia um formulário para eles, pede para responderem. Eu prefiro sentar e conversar com as pessoas, principalmente porque daí a gente consegue ter mais atenção, ter mais tempo. E claro que a pessoa só vai sentar e conversar com você se você oferecer uma vantagem para ela. Eu, no caso, eu dava mini doses do whisky, ou às vezes dava até um desconto, e dependendo da pessoa que eu via que poderia me gerar boas indicações, eu dava até uma garrafa de whisky para ela, claro. E aqui a gente entra no nosso segundo pilar que fez toda a diferença para mim, que é o pilar da conexão, é o pilar de conectar. Então, simplesmente, o que eu fazia era pegar todas essas opiniões da entrevista das pessoas, pegar tudo que elas falavam, eu mapeava o que era relevante e o que não era, mapeava o que a maioria das pessoas falou, o que a minoria das pessoas falou, então o que a maioria das pessoas falava, opa, beleza, eu levava em consideração, tamo junto. O que a minoria das pessoas falava, isso aqui não vai ser relevante. Então, eu redesenhava a minha marca. Eu simplesmente mudava a minha comunicação. Às vezes eu mudava a identidade visual, inclusive meu whisky mudou a cor, né? O segundo whisky que eu lancei, o Lemac 1993, ele tinha o rótulo parecendo um papel, mas daí depois agora o rótulo dele é verde. Foi porque a gente ouviu o nosso público-alvo. Então eu ouvia meu público-alvo, pegava as informações relevantes e eu deixava a minha marca exatamente do jeito que eles falavam que ia chamar a atenção deles. Pensa comigo, se meu público falava o que chamava a atenção deles, por que eu não ia mudar a minha marca? Por que não alterar minha marca para deixar exatamente do jeito que chamava a atenção deles? Foi o que eu fiz. E isso eu vi que chamou a atenção deles e principalmente conectou com eles emocionalmente. Então o meu público-alvo ele começou não só a ficar fiel dentro dos aspectos técnicos do meu produto. O produto é X, o produto é Y, malte, não sei o quê. Não, eles começaram a ver, cara, essa história do whisky tá muito boa. Cara, esse aspecto que você trouxe aqui no conteúdo do whisky me lembrou da minha infância, me lembrou isso, me lembrou aquilo, me lembrou do meu relacionamento com meu pai. Então toda a história visual ou contada que eu trazia era o que eles me falavam, era o que eles queriam ouvir. Então eu buscava alterar a comunicação para gerar essa conexão. E aí são 3 pontos principais aqui que você precisa mudar para trazer essa conexão com o seu público. O primeiro é a personalidade de marca. Então o jeito que eu falava era muito diferente. O jeito que eu falo com um adolescente skatista é de uma forma, o jeito que eu falo com um pai de família que tem 2 filhos, que gosta de fazer churrasco para a família é de um jeito completamente diferente. Então eu alterava o tom de voz, a forma como eu falava, eu alterava a identidade visual. Às vezes eu mudava a cor, às vezes eu mudava o tamanho da fonte. Tinha gente que antes a fonte era pequena, falava que tinha dificuldade em ler, né? E aí tem um case interessante, às vezes você nem dá muita importância sobre essa questão da fonte, mas tem um cliente meu médico, inclusive, que a gente fez pesquisa de público-alvo com ele, e ele viu que
né, ele tem muito paciente com enxaqueca, porque ele trata enxaqueca. E o fundo dos PDFs dele estava muito branco, irritava a pessoa que tinha enxaqueca. A gente mudou todos os fundos do PDF, deixando um pouco mais escuro, um pouco mais opaco, e a gente começou a ver que as pessoas estavam lendo todo o material dele. Olha que loucura. Mínimos detalhes na identidade visual, entendendo o seu público, né? E principalmente também na personalidade de marca. Enfim, a gente tem o tom de voz, identidade visual, e a gente tem os atributos. Então, o que são esses atributos? Poxa, é o jeito que a sua marca é como ser humano. Será que a sua marca vai ser divertida, vai ser respeitosa, vai ser formal, vai ser informal? Você tem que pensar na personalidade da sua marca como se ela fosse um ser humano. Eu desenhava minha marca para ela ser informal, para ela ser aquele amigo próximo que faria um churrasco com o meu cliente. E eu falava com ele daquele jeito. E a minha equipe comercial se portava com ele daquele jeito. Por isso que conectava com ele emocionalmente. Então, depois da personalidade marca, vem o outro ponto, que é o posicionamento. O posicionamento é o diferencial que a sua marca vai ter. Então aqui eu pesquisava e eu achei um ponto muito interessante. Simplesmente eu via, cara, aonde toda a minha concorrência está errando? Isso você tem que pensar. Se você marcou as conversas com o seu público-alvo, ele vai te falar. E o meu me falou. Eu perguntei para eles, cara, esses outros concorrentes aqui dentro do mercado, Jack Daniels, por aí vai, esses whiskies, o que não deixa você feliz neles? Aí eles falaram, se eu mando WhatsApp, eles não respondem. Se eu mando e-mail, eles não respondem. Se eu tento falar com eles, se eu comento no vídeo deles, eles não reagem. Então eu comecei a ver que a interação dessas marcas com o público-alvo era muito baixa, não tinha conexão. O que eu comecei a fazer? Igual o Chorão ensina, eu me fortaleço na sua falha. Eu fui lá, treinei minha equipe comercial inteira para responder todos os comentários. Eu comecei a fazer live. Eu comecei a chamar os caras, né, de meu nobre, meu rei, conectar com eles. Se mandasse direct, respondia. Se mandasse WhatsApp, respondia. Então, vendo essas falhas do meu concorrente, eu consegui conectar muito mais forte emocionalmente com ele, porque tudo que meu concorrente estava fazendo errado, eu comecei a fazer certo. Isso criou um diferencial de marca gigantesco junto dele. E aí, claro, o terceiro ponto que eu quero trazer dentro desse segundo pilar, que é conectar, é a associação de marca. Então, eu comecei a me associar com tudo que ele gostava, igual já comentei com você, que eu fiz com o futebol e eu fiz com o churrasco. Todos os meus conteúdos estavam falando disso. Junto nos stories da marca, tava sempre falando disso também. Falava de jogo, falava de churrasco, falava de carne, falava de harmonização. Então não esquece, dentro desse segundo pilar, a gente tem a personalidade da marca, o posicionamento, e a gente tem a associação de marca, você estar junto daquilo que vai chamar atenção e que teu público-alvo gosta. E o terceiro pilar é a criação de conteúdo, que faz toda a diferença, não tenho o que falar. Então a criação de conteúdo, se você não gosta, sinceramente, esse é o novo jogo, sinto muito te falar, não tem o que você fazer. Você tem que, se você quiser crescer uma marca hoje em dia, você tem que dar as mãos para a criação de conteúdo, ser amigo dela e fazer as pazes com ela. Não tem o que fazer. Então o que eu fazia era não somente, vou pagar uma social media para fazer postagens aqui no feed, até porque social media e agência de marketing não sabem fazer porra nenhuma, essa é a grande verdade, né? Eles não entendem da sua marca, eles não têm o coração que você tem, o propósito que você tem. Se você não passa para eles uma estratégia de marca, eles não sabem o que eles vão fazer, eles não sabem o que eles têm que seguir, então eles vão criar a estratégia de marca, e é aí que muita agência de marketing, social media se lasca. Então, na hora de criar conteúdo, você tem que criar o conteúdo, porque a primeira impressão que o consumidor vai ter com a sua marca é na criação de conteúdo. Então, se você não passa os seus valores, se você não passa a sua emoção, se você não passa essa conexão, o cliente não vai ver isso. E aí a sua marca já se perde logo de cara. O maior erro que eu vejo é as pessoas tentando terceirizar o marketing ou terceirizar a equipe de venda. Isso não existe. Você terceiriza contabilidade, você terceiriza financeiro, você terceiriza administrativo, mas o marketing, a venda, você não terceiriza. Por isso, faça as pazes com a criação de conteúdo. Começa a criar conteúdo não pensando em vender, que é outra das maiores cagadas que eu vejo as pessoas fazendo. Eu vou criar conteúdo falando do meu produto para as pessoas quererem comprar. Bicho, presta atenção aqui, vê comigo. Quantas pessoas você vê que entram no Instagram falando, deixa eu abrir o Instagram aqui que eu quero comprar um negocinho. Nenhuma pessoa faz isso. A pessoa ela abre o Instagram simplesmente porque ela quer consumir um conteúdo de valor ou ela quer consumir entretenimento. Se a sua marca está no Instagram e ela não gera entretenimento, ela não gera valor, a pessoa não vai ver. Então eu com o meu whisky, eu ia para a rede social ensinar as pessoas o que é um bom malte de um whisky. O que é um barril de whisky bom? Histórias do universo do whisky. Eu gerava curiosidade para as pessoas, eu gerava informação, eu educava elas. Então a audiência do whisky começou a crescer, as pessoas começaram a se envolver. Eu comecei a fazer lives com artistas plásticos,
com entusiastas do universo do whisky, com clientes meus, e a galera começou a se juntar formando uma comunidade. Então vá para a rede social pensando em gerar valor, em somar para sua audiência, não em vender o seu produto. E aí depois o último passo, né, desse pilar da criação de conteúdo foi que eu usei influenciadores, né? Eu sabia que isso iria acelerar, então eu vou te dar uma dica aqui sobre como usar influencers, isso fez eu faturar bastante. Foi que eu não usei um influencer. Eu falei, nossa, eu vou botar muito dinheiro em um influenciador, porque ele vai gerar resultado e vai dar tudo certo. Não, isso é besteira. O que eu fiz foi pegar uma quantidade baixa de dinheiro, inclusive, e eu dividi entre vários influenciadores. Vários deles, inclusive, eu nem pagava, eu mandava o uísque. Eram 10. Eu tinha uma meta de 10 por mês. Ó, vou mandar 10 garrafas para 10 micro-influenciadores. Eu vou passar para eles exatamente o que eles têm que falar, eu vou passar para eles exatamente o que eles têm que fazer e eu vou pedir um material para eles para eu poder usar também. Então eu mandava para 10. Dos 10, 3 às vezes não fazia nada, 7 fazia alguma coisa, 2 geravam algum resultado. Então 2 acabavam até vendendo, gerando alguma conversão. Fiz isso um mês, 2 influencers fizeram alguma coisa. No outro mês eu mantive aqueles 2, busquei mais 8. 2 de novo começaram a trazer resultado, só que um deles trouxe muito resultado. Um deles só vendeu quase mais de 300 garrafas. Então eu mandei 20 garrafas para um cara vender mais de 300, só que eu tive que tentar. Se eu ficasse dando tiro em influenciadores, altas quantidades financeiras, eu ia demorar muito tempo para achar a pessoa certa, ia demorar muito tempo para ter resultado. Então o que eu quero resumir aqui para você nesse vídeo é o seguinte: os 3 pilares que você tem que prestar atenção, que vão te ajudar a faturar muito com o seu produto físico, com a sua marca nas redes sociais. Primeiro é você conhecer o seu público sem preguiça, entrevista ele, conversa com ele, isso vai gerar muito resultado. Segundo ponto é você redesenhar a sua marca com os dados que você vai ter nessa entrevista para criar conexão não só racional, mas uma conexão emocional com o seu público, dentro da sua personalidade de marca, dentro do seu posicionamento, dentro das suas associações e, claro, fazer as pazes com a criação de conteúdo, sabendo usar influencers no volume, micro-influencers e não um grande tiro em cada um. Então, se você gostou do que eu falei aqui para você, não deixa de conferir esse outro vídeo que vai estar aqui no card, que ele faz toda a diferença, que meu whisky vendeu muito e eu vendi muito outros produtos também usando storytelling. Então, se você quiser saber o storytelling, as técnicas que eu usei para sair de mais de 1.000 seguidores, para sair de 1.000 seguidores para mais de 100 mil seguidores compradores em 42 dias, e é o storytelling que eu também usei no meu whisky para ele vender milhões, simplesmente clica aqui, assiste esse outro vídeo. Não esquece, né? Se somou para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, mas não deixa de ver esse outro vídeo aqui que vai ter algum lugar que vai ajudar muito você a criar um storytelling que realmente vende e atrai uma audiência gigantesca. Tamo junto.